Olá, olá, bom dia amigos, professor Aguinaldo do CEINFA. Bom pessoal, hoje damos início a uma série de aulas em resumo, devido ao momento de pandemia que nós vivemos, ok? Não podemos estar próximos, então vamos ter essas aulas em resumo. E a aula em resumo de hoje é sobre técnicas de vendas. Só que antes de nos aprofundarmos sobre as técnicas de venda em si, é importante que um vendedor antenado, um vendedor que está atualizado, conhecer um pouco da história do capitalismo. Por quê, pessoal? Porque o capitalismo está intrinsecamente ligado à venda e é o sistema financeiro econômico que rege os dias atuais, ok? Então vamos recorrer à ferramenta da história e fazer um panorama rápido do capitalismo. Bom, pessoal, um passado bem antigo, existia o sistema feudal, né? Vamos começar do sistema feudal, que era um sistema basicamente agrícola, né? onde era regido pelo totalitarismo, ou seja, por monarcas, por reis totalitários que ditavam as regras econômicas, né, daquela época, que não eram tão desenvolvidas. Só que com o advento do mercantilismo, né, aquele fenômeno das grandes navegações, do homem procurar novos mercados, novas rotas de mercado, novos produtos, né? Ali a busca pelo melhor caminho para as Índias, relembra as aulas de história aí, né? Então, esse fenômeno do mercantilismo foi o pontapé inicial do capitalismo. Com ele se desenvolveu mais, ok? As trocas, as vendas, e para desembocar depois chegar até o capitalismo que conhecemos hoje, ok? Só que teve outros fenômenos. Aí entrou sistemas econômicos, guerras, aconteceu a Revolução Francesa, né? Chamada Queda da Bastilha. Você já se lembra, pega lá o livrozinho de história, né? Então, esse fenômeno também, esse acontecimento foi muito importante também para quê? Para a queda do totalitarismo que eu acabei de falar, né? Dos sistemas por reis, por monarcas, e dar uma abertura melhor do mercado, ok? Depois que esse totalitarismo cai, okay, vem mais para frente a primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial na Inglaterra, que potencializou e pode-se dizer assim que consolidou o capitalismo no mundo. Por quê? Porque nós passamos de apenas produtores rurais para produtores industriais em escala, ok? Só que, pessoal, qual é o combustível maior desse capitalismo? É o lucro, ou seja, é a venda, é a negociação visando o lucro. O lucro é o oxigênio do capitalismo, ok? Só que esse capitalismo teve mudanças e vem mudando, ele não é estático, não é parado, ok? Aí aconteceu alguns fenômenos, o capitalismo estava se consolidando, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no mundo, como sistema vigente, só que teve um acontecimento que abalou os pilares do capitalismo, que foi a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Aí, depois desse fenômeno, o capitalismo abalou suas estruturas e aí entrou vários outros teóricos para pensar o porquê que aconteceu aquilo em primeira parte e depois propor teorias que minimizasse ou que interrompesse aquela crise avassaladora de 29 que tomou o mundo naquela época. Com isso aí entra o keynesianismo, né? O teórico, ele parte da sua teoria que agora sim o Estado deve intervir na economia, porque até então o capitalismo era regido pela lei dos liberais antigos, e depois veio essa intervenção do Estado, porém não deixa de ser capitalismo. O Estado intervém, né? Como? Principalmente como financiador, como colocando
recursos na economia. Através de quê, professor? Através de obras, através de empréstimo a bancos, ou seja, ele aplica dinheiro no comércio para o comércio então girar e ajuda esse comércio, vai gerar emprego e gerar renda. Só junto com isso, outra ação do Estado proposta por esse teórico que eu acabei de falar, foi também uma parte mínima de garantia social, que ele chamou e que foi chamado de garantia do bem-estar social do cidadão. O que hoje se transformou em Bolsa Família, Bolsa Escola, esses programas assistencialistas. Ou seja, depois dessa quebra de 29, foi muito questionado se, vamos deixar essa economia, esse capitalismo sozinho, porque o Adam Smith, um teórico bem antigo, bem antes, ele falava uma palavra bonita no livro dele, A Riqueza das Nações, da mão invisível que controlava o capitalismo. Quando ele era questionado por que será que o capitalismo é consolidado assim sozinho, ele falava: o capitalismo é uma mão amiga que chega no mercado, ok? Aí depois dele veio mais para frente o neoliberalismo. O neoliberalismo trouxe uma modernidade depois dos anos 80, né? Voltou, rompeu um pouco do keynesianismo e voltou a se pensar nesse mercado mais liberal, com intervenção mínima do Estado novamente. Ou seja, você percebe que a história da humanidade ela não é nada estática, né? Ela tem os revés, ela vai e volta, né? O homem sempre procurando a melhor forma possível. E falando de economia não é fácil. Por que eu estou abordando esses assuntos? Porque o vendedor tem que saber onde está inserido. Você chega lá no ambiente de vendas, tem todo um sistema, toda uma história por trás. Aí não, eu só oferecer um produto ao cliente e está tudo bem. Não é assim. Você tem que saber essa engrenagem do capitalismo que você se encontra, para você até tirar vantagens boas e honestas dela, ok? Voltando ao lucro, o lucro, como eu falei, é o combustível do capitalismo, e o vendedor tem que fazer venda com lucro, é chamada venda sustentável, venda com lucro e venda com satisfação do cliente, satisfação da empresa, é o chamado ganha-ganha, né? Ganha as duas partes. Aí depois entra o pós-venda, que a gente vai ver nas próximas aulas de forma mais aprofundada, ok? Então esse só foi um pontapé inicial. Quem tiver curiosidade, pesquise mais sobre esse panorama histórico que eu acabei de falar, ok? Na próxima aula vamos falar sobre o marketing, que é importante também um vendedor entender de marketing, ok? Que é uma ferramenta aí, uma ciência de mercado, que depois da evolução do capitalismo, o mundo se viu necessário a utilizar essa maravilhosa ferramenta. Obrigado, até a próxima aula, abraço a todos.